Agora, galera, nós vamos estudar operações com conjuntos, resolução de exercícios, tá? Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos de resolução de exercício envolvendo operações de conjuntos, tá? Então, como que vai ser aqui? Vamos começar com a resolução do exercício 1 como exemplo, tá? Dados os conjuntos A, 1, 2, 4 e 3, conjunto B, 2, 4 e 6, 8, e o conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, tá? Então, dado esses três conjuntos pra gente, nós vamos resolver, tá? Então, baseado nesses três conjuntos, nós vamos resolver aqui primeiro o A união com B união com C. Então, é a união dos três conjuntos. Então, vamos lá. Vamos unir esses três conjuntos aqui. Como a gente faz para unir o A com o B com o C? Então, vamos seguir a ordem numérica, né? 1. Então, temos o número 1 repetido no 1 e no C. O 2. Ó, o 2 a gente tem nos 3, né? Então, vamos colocar aqui. 1, 2. 3. Temos aqui também. Vamos ver. 4 a gente tem também. 5 a gente tem? Sim, temos 5. 6 temos aqui. 7. E por fim, o 8. Ótimo. Então, se a gente juntar o A, B e C, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, A união com B, união com C, são todos os elementos. Lembrando que quando é repetido, a gente não coloca. A gente coloca só uma vez, tá? Ok. Agora, a gente vai aqui pro exemplo B. Já no exemplo B, o que nós temos, né? Nós temos aqui uma interseção. Então, nós temos A inter B inter C. Então, tem que ter aqui os elementos que estão no A, no B e no C ao mesmo tempo. Tem que estar nos três essa interseção. Então, qual é o elemento que aparece nos três conjuntos? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, a gente vai perceber que aqui, ó, os elementos que fazem interseção com todos aqui, será qual? Vai ser o elemento, no caso, o 2, que aparece em todos os conjuntos, tá? E o 4. Então, a gente vai ter aqui o A inter B inter C como o 2, o elemento 2 e o 4. Ok? Então, beleza. Agora, a gente vai fazer aqui o quê? Agora, a gente vai fazer aqui o exemplo C. No exemplo C, a gente já vai ter uma outra situação, tá? Na situação do exemplo C, a gente tem o A união com B e esse A união com B que faz uma interseção com a letra C. Então, primeiro, pessoal, a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses, tá? Então, primeiro eu vou fazer essa união, A união com B. Vamos montar esse conjunto. Então, se eu unir o conjunto A aqui em cima com o conjunto B, o que a gente vai ter? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e 2, 4, 6, 8. Então, a gente vai ter o A união com B, os seguintes elementos, tá? Que tá no A e a gente vai ter nos dois, né? O 1, o 2, o 3 e o 4, que são o elemento A, tá? E que não tem repetido, que a gente sabe que no 2 tem o 2 e o 4, né? Que tá aparecendo. O 6 e o 8, galera, são os que a gente vai ter aqui para complementar, ó. 6 e 8. Então, o A união com B é 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Agora, a gente vai fazer esse conjunto interseção com o C. Entendido? Então, olha só. Primeiro, eu resolvi o que está dentro dos parênteses. Eu enumerei o conjunto que está dentro dos parênteses, tá? E agora, eu vou fazer interseção com C. O C aqui, galera, ele é formado pelo quê? Né? Ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 7, tá? Então, quais elementos que a gente vai ter aqui nos dois? No 1, 2, 3, 4, 5 e 7, que tá no 1, 2, 3, 4, 6 e 8, né? Então, vamos colocar aqui o resultado. Vamos começar pelo 1. Ó. O 1 apareceu nos dois, então ele é uma interseção. Então, o 1 eu vou colocar. O 2 apareceu nos dois. Ó, tem 2 no conjunto C? Tem 2. E tem 2 aqui no A união com B. Vou colocar o 2 também, tá? O 3. Tem 3 dessa união aqui? Do A e do B, quando a gente fez aqui, do 1, tem 3, ó. A união com B tem 3. E aqui também tem 3. Então, 3 coloca também, tá? Então, na interseção, o que mais que repete nos dois? Nesses elementos aqui junto com C,
nós vamos ter o 4, que também repete nos dois, tá? Qual mais? O 6. O 6 não repete nos dois, ó. No C não tem o 6, então eu não coloco. Depois nós vamos ter aqui no elemento C, depois aqui nós vamos ter o 8. Também não tem 8 no C, ó. Então a gente também não coloca. Então a gente tem o que aqui? Né? Perdão, até vou apagar aqui essa vírgula, porque acabou os elementos. Os únicos elementos em comum que a gente tem aqui com o grupo, né, que é com a interseção, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, interseção com C, é só os números 1, 2, 3, 4. Acabou, ok? Então, olha só, resolvo primeiro que está entre parênteses e depois eu resolvo aqui a parte final, tá? Então, vamos repetir essa ideia aqui no exemplo D, ó. No exemplo B, eu quero A inter B. Então, os elementos que tem em A e também tem em B. Então, vamos voltar lá nos conjuntos, ó. Quais elementos que tem em A e também tem em B? Se a gente observar, a gente vai ter em A e B ao mesmo tempo o elemento 2 e o elemento 4. Então, o A inter B, ele vai ser aqui embaixo, ó, para a gente pôr os elementos 2 e 4. Já determinamos aqui quais são esses elementos, 2 e 4. E agora a gente quer fazer o 2 e o 4 unido com o C. Então, eu resolvi o que está dentro dos parênteses. Agora eu vou pegar esses dois elementos e vou unir com C. Como que vai ficar, então, tá? Vamos fazer essa união aqui. Então, vai ser 2 e 4, tá? Perdão, vamos pegar aqui primeiro os elementos de C, tá? Antes da gente continuar. Então, o C, se a gente parar para verificar aqui, tá? Ele é composto primeiro por... Olha aqui, ó, ele aparece aqui na tela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, tá? Esses são os elementos de C. Então, o A inter B, que deu 2 e 4, unido com C, vai ser todos os elementos de... Vai ser o 2 e 4 com todos, unidos com todos os elementos de C. E a gente já tem aqui que o 2 e 4 já está aqui dentro do C. Então, no caso, o A, o 2 e o 4 unido com C vai ser o próprio elemento C. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Né? Então, esse é o resultado. Porque, ó, o 2 e o 4 já está aqui, ó. Então, tá tudo unido os dois. Tá certo? Então, para finalizar, vamos fazer aqui o exemplo E, ok? No exemplo E, a gente tem o seguinte. A gente tem A menos B, interseção com C. Então, primeiro vamos formar o conjunto A menos B. Então, vamos voltar aqui em cima nos conjuntos para a gente ter a referência, tá? Ó. Então, o conjunto A está aqui e o conjunto B está aqui, ok? Então, vamos fazer aqui o seguinte. A interseção, perdão, aqui nós temos A menos B, né? Então, a diferença dos dois. Então, tem que estar no A e não pode estar no B. Então, o que eu tenho no A que não está no B é o 1. O 2 está, não posso pôr. Então, o 1 eu posso colocar aqui, ó, já, sinalizar. O que mais que eu posso colocar? O 2 não, porque repete nos dois. O 3 eu posso pôr. Ótimo. E qual mais que eu posso pôr aqui? Vamos ver. Então, comparando o A com o B, o 3 e o 4 tem. Então, o 4 eu não posso pôr. Então, o A menos B, eu só vou tirar o 2, que é repetido, e o 4. Então, vai ficar 1 e 3. Então, 1 e 3. Então, a gente não precisa dessa vírgula, tá? Então, é normal a gente ter que ficar apagando as vírgulas que a gente coloca, que a gente acha que tem mais elementos. Então, apaga a vírgula e fecha aqui a chave. Então, 1 e 3. Isso aqui, pessoal, a gente ainda tem que fazer uma interseção com o C, tá? E o C é formado por quais elementos? Vamos lá aqui, ó, tá aparecendo aqui também. É formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, dos elementos que repete com 1 e 3 no 1, 2, 3, 4, 5 e 7, porque, no caso, a interseção é o que tem em comum entre os dois conjuntos, é apenas o número 1 e 3, apesar que é o próprio conjunto, porque o 1 e o 3 aparecem também na interseção. Então, a gente sabe que a interseção de 1 e 3 com o conjunto C vai ser 1 e 3. Ok? Que é o que aparece aqui dentro. Então, aqui nós temos a resolução do exercício 1, galera. No exercício 2, nós temos o seguinte. Vamos resolver. Aqui nós temos, então, ó, uma proposição para a gente poder definir o conjunto. Então, x é inteiro, tal que o 7, ele é menor ou igual a x, e o x ele é menor ou igual a 11. Tá? Então, a gente tem aqui uma preposição, menos a segunda preposição. X é inteiro, tal que o x é menor ou igual, perdão, tal que o 5
é menor ou igual ao x, que é menor ou igual a 10, tá? Então, nós vamos montar aqui os elementos. Então, vai ser esse primeiro conjunto menos esse segundo conjunto. Então, a gente sabe que o x é um número inteiro. Então, para começar, vamos enumerar os conjuntos, tá? Então, primeiro eu vou enumerar aqui essa primeira parte. Então, a gente sabe que o x são todos os elementos que vão de 7 até 11 e tem que ser número inteiro. Então, não pode ser número com vírgula, né? Então, a partir do 7, depois do 7, qual o número que nós temos? O 8. Então, como é igual, a gente vai incluir o 7 também, tá? Então, se é menor ou igual, então o 7 entra. 7, 8, 9, 10. E o último elemento que a gente tem é o 11, que entra também, porque também é menor e igual ao 11. Então, os x são os elementos que estão no meio do 7 e do 11. Então, 7, 8, 9, 10, 11, incluindo o 7 e o 11, por causa do igual. Isso aqui, pessoal, vai ser menos. Vamos enumerar esse segundo conjunto agora, onde o x é inteiro, tal que o x ele é menor ou igual x é inteiro, tal que o 5 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. Então, nós temos todos os elementos de 5 até 10, incluindo os dois, porque é menor e igual. Perfeito, bem tranquilo de montar, então. Então, vai ficar 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Então, agora que a gente já tem aqui os elementos, tá? Enumeradinhos, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a operação, tá? Então, a operação é o quê? É o primeiro bloco menos o segundo, tá? Então, o que que tem aqui no primeiro e não tem no segundo? Então, vamos lá. 7, tem 8, tem 9, tem 10, tem... O único que não tem é o 11. Então, se eu pegar os elementos do primeiro conjunto e tirar os do segundo, o único que vai sobrar é o 11. Então, o resultado aqui é 11, tá? Só o número 11. Então, um conjunto unitário formado pelo número 11, que é só ele que entra aqui, tá certo? Então, olha só, a gente já resolveu o número 2. Vamos agora para o exemplo 3, tá? No exemplo 3, nós vamos resolver o quê? O x que é inteiro, tal que menos 3 é menor que x, que é menor que 2, unido com o x inteiro, tal que o x vai menos 4, que é menor que x, que é menor que 3. Então, como que eu vou fazer isso aqui, tá? Primeiro passo igual no anterior. Vamos montar o conjunto. Então, o primeiro conjunto que eu vou montar, ele vai do menos 3 até o 2. Lembrando que aqui não vai incluir nem o menos 3 e nem o 2, porque é menor só, não é menor igual. Então, depois do menos 3, qual que vem? Tem o menos 2. Depois do menos 2, vem o menos 1. E depois vai vir o 0. E depois vamos vir um 1. Depois do 1, a gente não coloca nenhum elemento, porque o 2 não entra. Então, entre o menos 3 e o 2, nós vamos ter menos 2, menos 1, 0 e 1. Isso aqui unido com... Vamos enumerar a segunda preposição que a gente tem aqui para a gente colocar o conjunto. Nessa segunda, a gente tem que o x é inteiro, tal que o x ele vai de menos 4, tá entre, né, o menos 4 e o 3. Então, ele vai ser números maiores que 4 e menores que 3. Então, nós vamos ter o que aqui, né? Nesse exemplo 3. Nós vamos ter, então, o elemento, no caso, menos 3, porque o menos 4 não entra, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? O 3 não entra, né? Porque ele não é menor ou igual. Então, tudo que está entre os dois. Agora, eu vou unir eles, né? Então, vamos unir os dois conjuntos. A união dos dois vai ser o quê? Vai ser, então, menos 3, porque tem que ser todos os elementos, né? Só não coloca os repetidos. Então, dos dois grupos, todos os elementos começam com o menos 3. Depois, nós vamos ter o menos 2. Não precisa colocar duas vezes. Olha, aparece duas vezes, mas eu coloco só uma vez, porque a gente está unindo os conjuntos. O menos 1 também, tem nos dois, precisa colocar uma vez só. O 0 também, o 1. E aí, galera, nós vamos ter aqui, ó, o número 2, né? Que tem no primeiro, mas não tem no segundo, mas não tem no primeiro. Mas a gente coloca aqui que é uma união deles dois. Então, o resultado final aqui da número 3 será menos 3, menos 2, 1, 0, 1 e 2, tá? Então, seguindo o mesmo método, nós vamos resolver agora o exemplo 4, tá? No exemplo 4, nós vamos resolver o x, que é inteiro, tal que o x é menor que 2 e o x ele é maior ou igual a 7. Perdão, o x é maior que 2 e o x é menor ou igual a 7.
Isso aqui faz uma interseção com um x também que é inteiro, tal que o meu x ele é maior que 4 e esse x é menor que 9. Vamos montar as preposições primeiro, então dos conjuntos. O primeiro conjunto eu vou formar então pelos elementos aqui, começando pelo 2, então ele tem que ser maior que o 2, então começa pelo 3 o x. 3, 4, 5, 6... O 7, então, ele tem que ser menor ou igual a 7. Então, o x é maior que 2 e menor que ou igual a 7. Então, o 7 também entra no conjunto, tá? Então, nesse caso, o 2 não entrou, mas o 7 entrou, tá? Devido ao sinal de igual aqui embaixo. Isso a gente vai fazer uma interseção com quem, tá? Com, agora, a enumeração do segundo conjunto. Vamos enumerar o elemento do segundo conjunto. Essa enumeração vai ser, então, o x ele é maior que 4... Então, vai ser a partir do número 5, porque não é igual, só menor, né? Só maior, né? Então, é 5, 6, 7, 8. E aí, galera, vai até o 8, por quê? O 9 não entra, porque o x ele tem que ser menor que 9. Então, ele é maior que 4, começa do 5, e vai até o menor que 9. Lembrando que ele é inteiro, né? Por isso que é só, não tem número com vírgula aqui. Então, 5, 6, 7, 8, e a gente fecha a chave, tá? Agora a gente quer saber a interseção dos dois grupos. Então, o que repete no primeiro e o que repete também no segundo, o que está no primeiro e no segundo elemento. Então, o que a gente tem no primeiro e no segundo ao mesmo tempo? Vamos começar. Tem 3 nos dois? Não, então eu não coloco. Tem 4 nos dois? Então, 4 não, também não coloco. Tem 5? Sim, então 5 ele é uma interseção. Tem 6 nos dois? Sim, então 6 também é uma interseção. Tem 7 nos dois? Tem. Então, 7 faz parte da interseção. E o 8 tem nos dois? Não, não tem. Então, eu encerro aqui o conjunto. Então, a resposta da número 4 serão os números 5, 6 e 7. O conjunto formado por esses números. Agora, para encerrar as atividades, nós vamos fazer, então, o exemplo 5, para a gente resolver aqui mais um exemplo de exercício, para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, o 5 é dados os conjuntos. O primeiro conjunto que a gente tem é A, B, C, D e E, tá? E nós temos aqui o conjunto B, que é B, C, D. E o conjunto C, que é A, B, C. Então, ele deu esses 3 conjuntos e pediu para a gente encontrar. Encontre A, o complementar de B em A. Então, primeiro, se eu quero achar o complementar de B em A, a primeira regra é que todos os elementos de B têm que estar dentro do A. Então, vamos conferir. O B está aqui dentro, o C tá e o D tá. Então, nós podemos fazer o complementar. O complementar de B em A é o quê? É o A menos B. Então, né? O de baixo menos o de cima. A menos B. Então, se a gente fizer o A menos B, então a gente vai ter aqui, no A, a gente vai ter o elemento A, que tem no A e não tem no B. O B a gente não coloca, o C a gente não coloca e o D a gente não coloca. Então, sobrou o elemento E. Então, o que complementa o B em A é o A e o E. O que está faltando, né, no B que tem no A? É o A e o E. Então, essa é a solução. Ok? Vamos agora fazer o exemplo B. Já no exemplo B, a gente tem o complementar de A em C. Então, a gente tem que conferir primeiro se o, A está, se o C está contido no A. Então, todos os elementos de C têm que estar dentro do A. Então, o A está, o B está e o C está. Tranquilo. Então, a gente pode fazer aqui, então, o complementar. Para achar o complementar, mesma ideia, A menos C, no caso aqui, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer fazer os elementos que estão em A e não estão em C, para criar esse complementar. Então, olha só, comparando aqui, né? Ó, o A está nos dois, o B está nos dois e o C está nos dois. Então, ele está um contido no outro. Aí, o que não tem nos dois? É o D e o E. Então, esse é o que complementa para chegar no A. Então, A menos C vai sobrar D e E, porque eu tiro os repetidos e o que não é repetido eu deixo, né? E, então, nós sabemos que o complementar de C em A é D e E. Na letra C, a gente vai ter aqui, então, nesse exemplo, o complementar de C em B. Então, para fazer o complementar de C em B, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o B menos o C. Para que a gente possa encontrar o complementar, todos os elementos de B têm que estar contidos em C, tá? Então, olha só, vamos comparar. O B está contido,
o C está contido, mas o D não está. Então, quebrou a regra aqui. Então, como não estão todos os elementos contidos, né? Então, como não tem não estão todos contidos o complementar de C em B não dá, então a gente vai responder exatamente isso, ó. Não é definido. Não tem como definir isso. Por que ele não é definido? Porque a gente sabe que os elementos de B não estão contidos, todos eles, em C. Para funcionar, tem que estar contido todos, que nem a gente viu aqui no exemplo A e B. Tá ok, galera? Então é isso. Esses são os exemplos dos exercícios, tá?